Boa tarde, jovens. Esse é o nosso programa Conversa dos Jovens. É um programa que a gente quer conhecer mais os jovens, queremos desenvolver os conhecimentos, os propósitos e também um programa também que ajuda também aos jovens. Seja muito abençoado, que você vai ser nosso próximo convidado. Que Deus vos abençoe. Boa tarde, telespectadores. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa A Conversa do Jovem. Esse programa tem como objetivo de a gente conhecer os jovens, que os jovens possam se desenvolver ainda mais. Sem mais demora, vamos aqui com a nossa primeira convidada. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tá tudo bem, graças a Deus. Por favor, os telespectadores querem saber quem realmente é a irmã Gladys. Se apresente, por favor, fique à vontade. Primeiramente, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, irmãs. Eu me chamo Irmã Gladys, faço parte da Igreja Cristo Sem Fronteira, que fica na Penha. Sou obreira, trabalho como intérprete dentro da igreja e tirando alguns outros deveres que eu tenho dentro da igreja também. Muito obrigada. A irmã Gladys, além de ser obreira, assim, intérprete, ela também canta. Então, queremos saber um pouquinho como foi a tua trajetória de você chegar até aqui, porque você teve um dia que a gente foi conversando, você disse que antigamente você não cantavas bem. E como que foi essa história aqui? Eu também estou ansiosa, quero tanto ouvir junto com nossos telespectadores. Essa história, olha, é uma história muito longa, viu? Antigamente, eu não cantava. Ao contrário, eu dançava. Dançava nos casamentos, nas festas. Sempre que tinha a oportunidade de dançar, eu ia dançar. E onde que surgiu a paixão pela música? Eu lembro que foi num concerto na Igreja Verdade Salva, na altura em Angola. Essa igreja fica na Cuca, atrás do tanque. Teve um concerto lá dos jovens, né, da banda Unidos em Um. E eu vi como cantavam, como adoravam. E tinha uma irmã lá que me chamou a atenção. E eu falei para ela, um dia eu vou cantar como você. Então foi a partir daquele dia que surgiu essa paixão pela música. Então que eu comecei a amar a música. Eu lembro que a primeira vez que eu cantei na igreja foi a música do nosso pastor Moisés Mbie. Sim. Eu lembro que nesse dia, meus irmãos, era semitom em cima de semitom, era desafinação, que até os irmãos da igreja me faziam assim, para. Era como se fosse uma montanha-russa, né? Era como uma montanha-russa. Eu ainda lembro que quando o culto terminou, um dos irmãos me falou, irmã, por favor, se for para cantar, não passa mais aí em frente, desculpa, não vai mais. Então, mas mesmo com essa crítica, não me desmoralizou, eu continuei até chegar no nível que eu estou hoje. A irmã Gladys é uma pessoa muito persistente. Apesar das críticas, mas ela conseguiu alcançar o que ela conseguiu alcançar, os que ela canta melhor do que ela cantava antes, né? Você lembra a data que você cantou assim, que todo mundo ficou a te criticar? Lembra então, essa música, se eu não me engano, deve ser por meados de 2018, 19, algo assim. E os teus pais, como foi a reação deles? Eles te criticaram, te ajudaram a se levantar? Então, a minha mãe, ela sempre me apoiou, a minha rainha, ela sempre me apoiou, mas quando eu tomei a decisão de começar a cantar, teve algumas interdições do meu pai. Eu lembro que na altura tinha um instituto perto de casa que davam aulas de canto. Eu queria fazer esse mesmo curso, começar a aprender a cantar e cantar muito bem. Quando eu apresentei esse desejo para o meu pai, ele não queria. Então ela falou, a filha minha não pode cantar, vai te atrapalhar nos estudos e tudo mais. Então, além disso, recebi muitas críticas, principalmente das pessoas que estavam ao meu redor, na igreja, fora da igreja, nos amigos e tudo mais. Porque na altura, irmã, eu cantava mal, hein? Cantava mesmo muito mal. E depois, mesmo com essas críticas, eu continuei. Mesmo meu pai não gostando, eu continuei. Só que a melhor forma
que eu adaptei para poder melhorar o canto, para começar a cantar, pelo menos a me encaixar nas notas, foi ouvir muito as músicas. Então eu ouvi muito as músicas, ouvia mais concertos, lives, então isso é que me ajudaram a, pelo menos a me encaixar nas notas, a sair um pouco do semitom e das desafinações. Olha, um conselho que a nossa irmã Gladys deu para você também que queres aprender a cantar, ouça muitas músicas e você vai desenvolver muito o teu canto. Manda um beijo para a tua rainha que te ajudou a... Apesar das críticas, mas a tua rainha teve lá para te ajudar. Manda um beijo para ela. Então, para minha rainha, saúdo você, a mamã pastora, Assim. mamã Ruth, mamã Naná. Te dou 1000 beijões onde você está. Se eu sou a mulher que eu sou hoje, é graças a essa rainha. E sem esquecer do meu pai também, Sim, né? Então, sim. graças ao meu pai, pastor Luiz, onde você está. Beijinhos, a tua filha que te ama muito. Amém, é tão lindo a gente ouvir a história das pessoas. Eu sei que algumas ou algum jovem vai... A pessoa se encorajar com a tua história. Creio eu que alguém também fala, não, eu também me criticaram muito, agora eu vou me levantar por causa da irmã Gladys. Isso é muito bom. Irmã Gladys, você tem uma paixão de um cantor, quando você ouve a música dele, você fala, não, esse cantor aqui, onde eu quero cantar com ele? Então, tenho duas, né? A minha primeira paixão foi a nossa irmã Rosni Caíba. Então, por causa da trajetória dela, de tudo mais, foi a minha primeira paixão. E tirando ela, tem uma nossa irmã, que o nome dela é Shadai Ndombassi. Ela mora na Bélgica, né? Então, as duas são uma das minhas paixões, que eu falo que se Deus não me levar, eu tenho que cantar com elas. Pelo menos uma vez, 5 minutos. Então vai me fazer mesmo muito, muito, muito bem. Queremos ouvir, já que você ama muito a Rosni Caíba, canta uma música dela, por favor. Da Rosni Caíba. Sim. Vamos ver. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingana motema, akotisanga na famia bonzabe, na beteloli solo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Akoma yaya nangae, akoma nyonso nangae, mon meilleur ami. Uau, meu Deus, já te vou. Vou dar uma salva de palmas. Nossa, a tua voz é maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada, realmente. Olha, quando uma pessoa canta, você sente uma presença de Deus na voz daquela pessoa. Tu tens essa presença de Deus. Obrigada. Muito obrigada. Será que essa música aqui tem um impacto na tua vida ou conta a trajetória de tudo que você passou pelas críticas? Será que essa música contribui muito na tua trajetória até você chegou aqui hoje? Então, essa música foi uma das minhas primeiras músicas que cantei em público, né? Essa música, nos meus momentos difíceis, ela vem me motivando. Por quê? Porque algo que eu aprendi, as pessoas podem te negligenciar, os amigos podem te decepcionar, pai, mãe podem te desencorajar às vezes, mas se tem alguém que nunca vai te deixar, que sempre vai estar contigo, é Deus. Davi está dizendo que mesmo que eu andar no vale da sombra da morte, nada temerei, porque o seu cajado e a tua vara, entendeu? Me sustentarão. Então, quer dizer que não importa as dificuldades que você vai passar, Deus ele sempre vai estar presente. Razão pela qual a Bíblia lhe chama de omnipresente, omnisciente. Então, essa música é uma música que, nos meus momentos mais difíceis, que onde eu não conseguia me exprimir para as pessoas, Deus ele estava comigo. Onde eu não conseguia me abrir, onde eu não tinha apoio das pessoas, Deus ele estava comigo. Porque as pessoas podem te apoiar, mas vão ser limitados.
Os pais podem te apoiar, mas vão ser limitados. Mas aquele que sonda teus corações, que é Deus, que é Jesus, que é o melhor amigo, então ele vai estar sempre presente. Então essa música é como uma canção que me fortalece sempre. Então foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar, então tem um impacto assim muito forte dentro da minha vida. Uau, realmente, para você que está passando uma situação muito difícil, essa música aqui é realmente uma fonte de inspiração. Porque nós conhecemos que amigos, primos, familiares, até melhores amigos podem te abandonar, mas realmente a pessoa que é melhor amigo é Jesus Cristo. Muito obrigada. Voltando no assunto que a gente teve com o teu pai, voltando. E depois dele negar, falar que minha filha não pode cantar, porque segundo ele, o canto só ia destruir a tua vida, ia impedir alguma coisa. E como que ele foi aceitando? Porque as mães têm uma estratégia deles convencer os pais, não sei como. Se eles só forem no quarto, já convence, não deixa ela cantar. E como que foi isso Então, aqui dele quebrar? como é que aconteceu? Eu tomei uma decisão, eu falei para mim mesma que eu tenho que provar para o meu pai que o canto não vai atrapalhar nada na minha vida. Amém. E o primeiro concerto que eu participei, na altura, né, com o irmão Graça, com o irmão Emanuel, com o irmão Gabriel, na altura, depois de eu voltar para casa, eles fizeram um vídeo, e o meu pai, ele viu esse vídeo. E hoje o meu pai, olha, se tem a pessoa que é fã da minha voz, é meu pai. Meu pai, ele me dá aquela coragem, me ajuda. Tem vezes quando eu ligo para ele fala assim, ele engala, Moana, sei lá, ngai louco, Ana, e me dá dizer Moana. Então, hoje o meu pai, ele me sustenta muito, não só na música, mas em tudo aquilo que eu faço. Hoje ele é mesmo aquele pai que sustenta, aquele meu suporte mesmo. Uau, a princípio foi uma história um pouquinho complicada, foi uma negação, depois foi uma coisa muito melhor. Olha, é muito bom a gente ter pais que ajudem a gente, que sustentam a gente na parte física e na parte também espiritual. Porque para uma pessoa cantante tem que ter um sustento, uma base espiritual, até porque os padres são pastores, e é muito bom. Quando Deus dá um dom em alguém, o diabo tenta lá para destruir. E o que você tem? O que você acha? Um dom ou um talento? Talento eu digo que não, né? Porque o talento consegue impressionar as pessoas, mas não consegue mudar a vida da pessoa. Então eu digo, aquilo que eu tenho é uma graça que Deus ele colocou dentro de mim. Porque eu procuro que sempre que eu abro a minha boca para cantar ou para entoar um hino de adoração para Deus, eu procuro que aquilo não impacte só a mim, mas que impacte também as pessoas. E sempre que eu abro a minha boca para cantar, graças a Deus, Deus ele consegue me usar e consegue usar a minha voz. Então eu digo que é uma graça. Então, é uma graça. Será que você consegue mais entoar um hino da Rosalina, o que você disse também, Da Shaddai. Isso, canta uma música dela. A música da Shaddai. Olha, quem conhece a Shaddai ou a Rosalina, pode mencionar nos comentários, menciona ela, que ela vai ver aqui a nossa irmã Gladys a cantar. Uma música da Shaddai. Vou cantar só um pouco, porque a música eu não conheço muito bem. Oh, meu Deus, você sabe aquela hora que você foge? Mas pode cantar uma outra música. Outra música, né, que não seja dela, né? Sim. Porque dela já foi embora. Nabungi chateo, ngana baby chate, bonzambe anzambe na vida ngai nabungi chateo. A baby chateo, ngana sambi chate, bonzambe anzambe na vida ngai na baby chateo, sungangana fingi sayote, bonzambe bashomba kate, mokano yokani kosala, neposa ya mote manangai.
ababante bonangai, ababajene nangai, abalosa bonangai, abamaombi nangai, sunganga na fingi sayote, ngana baby sateo. Muito obrigada. Olha, eu tô sentindo. Essa emoção vou contar depois. Mas diga-me um pouquinho. Qual foi a vez que você cantou e você sentiu, não, eu cantei, alguma coisa aconteceu? Olha, eu já cantei várias vezes, mas o dia que me impactou foi na igreja CGD. Aí na igreja do nosso pastor Sérgio, que eu lhe saúdo muito onde ele está. Receba esse cumprimento da parte da irmã Gladys. Eu lembro que no dia que eu vim na igreja do nosso pastor Sérgio, me convidaram como uma integrante normal. Sim. Só que ele me fez passar para cantar. Eu cantei a música Emanuel. E eu lembro que quando eu comecei a cantar essa adoração, houve uma forte atmosfera de Deus. E as pessoas foram tocadas. E chegou no momento que eu já não conseguia cantar, que eu tremia. E o pastor Sérgio, ele me segurou na mão. Ele começou a orar. Olha, foi uma, sei lá, foi uma dimensão extraordinária. Você tem que ter uma santificação demasiado. Mas a dor que nos dá, a vida social, nós queremos nos juntar com o dom de Deus. Se a tua vida social não está boa, se retira sozinho antes que te retire. Arruma aquilo. Então você se aproxima diante de Deus. Mas a dor que está nos trazendo somente aquilo. Quando vai vir um mal, você vai dizer tudo que é na cabeça do pastor. Podemos permitir a irmã de ouvir uma capela? Primeiramente, saúde a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. A Bíblia diz no livro de João 4:24. Bíblia no livro de João 4:24. Diz que Deus é espírito. Ele que Nzamba é esprit. E requer que os que o adorem em espírito. É sim que vou adorar em espírito. Será que vocês podem tirar um minuto para adorarem junto comigo? Est-ce que vos amis podem adorar em Nzambe? Beila kayo pesangai na bomba na motema ata erumelinango suka e koko kisama. Je ne perds pas patience. Motema ezana molendeo ona ebindambe yalola oza motote poko sanga mwana motote pongana Azanyo
Débora, Chance, Keren, só que todo bem, amém. E não tinha só coisa lá, o que ele tem. Pode voltar. Ele me segurou na mão, ele começou a orar, olha, foi uma, sei lá, foi uma dimensão extraordinária. E esse dia é um dia que está marcado dentro do meu coração, na minha memória, que até hoje eu tenho a gravação desse culto dentro do meu celular. Então foi um dia mesmo que fomos cheios e fomos abençoados pelo Espírito Santo. E você chegou a contar aos teus pais o que aconteceu na sala? Sim. E qual foi a reação deles? Olha, a reação dos meus pais. O meu pai, eu vou falar em Lingala, o que ele disse. Disse, mana, como música é? Então isso quer dizer, ele disse, filha, você... Foi numa dimensão... Não, tá subindo o nível. Sinceramente. Olha. A minha mãe falou, olha, minha filha, não deixa perder a graça que você tem. Sim. Entendeu? Um conselho que eu vou dar para quem canta, não seja músico, seja adorador. Sim. Porque se você ser um adorador, quando você vai abrir a sua boca, erguer a sua voz para cantar, você vai impactar vidas. Porque um músico, ele vem para alegrar os ouvidos das pessoas. Mas um verdadeiro adorador vem fazer com que a pessoa se sinta na presença e vem impactar a vida de alguém. Sim. Razão pela qual, que quando Davi tocava a sua harpa, o rei Saul, o espírito que atormentava ele se acalmava. Por quê? Porque ele adorava, entendeu? Busque adorar, busque adorar. Então, para quem canta na igreja, irmãos e irmãs, um conselho que eu vou te dar, procura ser adorador e não músico. Porque quando você é um adorador, você consegue mover aquilo que as pessoas não conseguem mover. Porque se há um segredo que faz com que a glória de Deus desça, que faz com que o céu se abra, é adoração. Razão pela qual a Bíblia diz que Deus ele habita no meio de louvor e no meio de adoração. Sim. Então seja um adorador, irmã, seja uma adoradora, um adorador, um homem, uma mulher, um jovem de adoração. Você vai ver o impacto que você vai causar, não só aqui na terra, mas no céu também. Há uma glória extraordinária que desce quando a pessoa está adorando. Sim, até a irmã perde as palavras só de falar de adoração. Você vê que adoração é uma palavra, mas tem impacto na vida de alguém. Só de você adorar a Deus, Ele é capaz também de mudar algo na tua vida, Ele é capaz de mudar a tua situação, que tem coisas que não precisam de jejum, precisa somente de adoração. Teve pessoas que deram testemunho para Deus me disse apenas para mim adorar. Adorou e mudou também a situação. Irmã, apesar que a gente não conhece como que as pessoas são de verdade, a gente vê a cara, mas só que a gente não vê o coração. Qual o cantor que ele mesmo canta ou que ela canta, você sente mesmo que não? O que ela está cantando, tem alguma coisa aí, tem Deus aí nessa adoração. Qual irmã que é uma cantora? Olha, assim? Uma cantora? Sim. Tem que ser especificamente uma cantora? Não, pode ser um cantor, uma cantora, então, pode ser. Um dos cantores é o pastor, nosso pastor Toms. Olha, ele é um dos pastores que eu assim aprecio muito. Sim. Porque o seu cantar, o seu falar, você sente que não, tem alguma coisa de Deus. Então o nosso pastor Toms. E o nosso adorador Daniel, tem um nosso adorador Daniel, né? Ele é congolês também, só que o sobrenome dele eu esqueci. Ele é alguém que que cantou Seu Papai Queimado, né? Não, ele cantou a Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Então as pessoas que conhecem esse irmão sabem que não, quando ele canta ele consegue saber liberar aquela unção, sabe? E é uma coisa extraordinária. Uau, olha, o pastor Thomas, que eu já agora é doutor Thomas, eu chamo de doutor porque eu também sigo também algumas pregações dele. Ele, posso dizer, ele é rico na voz, na pregação, tudo que tem a ver com adoração, ele está lá. Ele com sua esposa, sinceramente, gosto muito. E dá um conselho para aquele jovem que tinha um dom, mas perdeu. Qualquer dom de canto, tinha dom de pregar e por se envolver assim, sabe, sabemos que a juventude é uma fase, ou seja, a adolescência é uma fase muito perigosa.
É uma fase que os jovens querem saber de tudo, queremos provar tudo que a gente vê no caminho e perderam a sua graça por conta de um pecado. O que você pode dar conselho para essa pessoa que está nos assistir agora? Então, o conselho que eu dou para você jovem, a juventude é uma etapa muito difícil da vida. Por que eu falo muito difícil da vida? Porque é uma etapa que você quer experimentar de tudo, fazer de tudo e ter uma libertinagem que só você consegue. Mas o conselho que eu daria para jovem cristão, não seja como aquele servo que pegou a semente que foi dada para ele e guardou. Não. Se você tem uma graça, se você tem um dom, se você tem um chamado, pouco importa as críticas, pouco importa o pecado que você fez. A Bíblia diz que Jesus está dizendo que vindem a mim todos que estão cansados com o peso de suas cargas e eu vos darei alívio. Olha, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu de braços abertos, chamando todos que estavam perto e os que estavam longe para virem até ele. Se por acaso você fez dormir a graça que você tem, porque tem muitos, né, que falam, não, Deus me deu a graça, eu perdi. Não, você não perdeu, está aí. Apenas precisa de um reavivamento. Então, para você fazer isso reaviver, não importa se você estava no pecado, se você estava na prostituição e nas coisas do mundo, mas se você voltar para Deus, a graça que você tem vai se autoativar. E vai se ativar de uma dimensão que é mais além da dimensão que você tinha. Então, jovem, o conselho que eu te dou, volte para Jesus. Não importa quanto tempo que você ficou longe. Não importa se você pegou a tua graça, você guardou. Não importa se você pegou o dom que você tinha e você prostituiu o dom que você tinha. Mas se você reconhecer que aquele que te chamou, aquele que te escolheu é maior do que as coisas que você faz no mundo, você vai ver que aquela graça que você tem, aquele dom que você tem vai se ativar e vai ter um reavivamento. Sabe o filho pródigo? Ele pensou que ele já tinha tudo. Ele foi, fez e desfez. Mas depois de perder tudo o que ele tinha, algo que eu me alegro com esse filho pródigo é que ele reconheceu que não, aqui eu perdi, mas há um lugar que eu vou ter além daquilo que eu perdi, eu vou ter mais daquilo que eu perdi. Ele voltou para o seu pai. Ele falou, mesmo se não vais me aceitar como filho, me aceita como servo. E a Bíblia diz que o pai, ele recebeu o filho. E além de receber, ele deu para ele uma túnica de múltiplas cores. Então, qual é essa túnica? Quando você vai, ou quando você já foi longe de Deus, e quando você volta para Deus, Deus ele te recebe de braços abertos. E ele te dá uma túnica de múltiplas cores. O que é essa túnica de múltiplas cores? Ele te dá o amor. Ele te acolhe de novo. E a graça que você tem, ele faz ativar, então ele reativa aquilo de novo. Então, jovem, o conselho que eu vou te dar, volte para Jesus. Se você voltar para Jesus, você vai ver o impacto da graça de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que jovem alegra-se com a sua mocidade. Alegra-se, mas saiba que um dia haverá julgamento. Para que não haja um julgamento na sua vida. Para que não seja como aquele servo que pegou a graça dele, que pegou a semente dele, guardou e não deu fruto. Irmão, volta. Aprenda que Deus é o único que pode fazer ativar aquilo que você perdeu. Se você tinha uma graça de cantar, um dom de pregar, você viu que aquilo se afogou, que aquilo dormiu, há alguém que pode reativar aquilo que é Jesus. Amém. Qual é o nome da igreja que você congrega agora? Então, a igreja que eu congrego agora é a Igreja Cristo Sem Fronteira, que fica localizado na Penha. E o pastor que está nos dirigindo é o pastor Rodrigo. Saúdo você, pastor Rodrigo, meu pai. O visionário, né, o nosso pastor Masaki. O Cristo da Penha, o Cristo de quê? Igreja Cristo Sem Fronteira. Ah, Cristo Sem Fronteira. Só ouvi dizer que vocês têm um ouro na vossa igreja. Então, olha, já estou um pouquinho de inveja, né? Não, brincadeira à parte, ela é uma bênção para vocês. Então, aproveitem muito quando tem alguém assim, igual a nossa irmã Gladys, ao pé. E você que não sabe cantar, tá aqui já, professora. Podes. Falei, mas Gladys, me ensina como que eu posso cantar. Ela tem táticas que ela pode te ensinar, como que você pode melhorar. Eu até quero também um canto, a minha voz é assim tão boa.
Então, irmã Gladys, será que pode diferenciar qual a diferença entre dom e talento? A diferença entre o dom e o talento, em poucas palavras, né, eu consigo dizer que o dom é aquilo que você já nasce com ele. Aquilo que ele mesmo, Deus, colocou dentro de você. O talento é aquilo que você adquire na convivência, vendo alguma coisa, por exemplo. Você veja alguém que sabe fazer bolo. Então você ganha aquela paixão de querer aprender a fazer bolo. Então você aprende aquilo. E depois você vai desenvolver aquilo que você aprendeu, que é um talento. Mas o dom é uma graça que Deus coloca dentro de você. É algo que Ele mesmo, Deus, na sua divindade, preparou para com que estejasse dentro de você e para com que possa abençoar a obra de Deus, digamos que os filhos de Deus. Sim. E alguma vez você já sentiu mal de você ver alguém a cantar e você fala, ei, não sabe cantar. Você já viu, falou, não, tá cantando top. Literalmente, deixa eu cantar no lugar dela. Alguma vez você sentiu mal? Isso acontece. Olha, todo mundo que canta, seja pessoas que tocam, quando veja que alguém está tocando, emotivo. Olha, isso acontece. Já aconteceu, uma vez, não, mas várias vezes. Você veja alguém que está cantando semi-tom, você olha para a irmã que está perto de você e fala, aquilo aí, não. Nota zero, cheque. Nota zero, acontece, já aconteceu já. E você vendo a pessoa cantar mal, você alguma vez reflete do que você já passou? Ou você no teu coração encoraja, você critica? Olha, sendo verdadeira, verídica com todos, a primeira coisa que só é aquela crítica, sabe? Tá cantando mal, não ensaiou, esse aqui não ensaiou. Então, eu lembro, eu sempre dou aquele exemplo. Sempre dou aquele exemplo e falo que um dia também cantei assim. Sim. Mas as pessoas que têm, se você tiver uma intimidade comigo, ou se a gente tiver uma oportunidade de conversa, eu abordo a pessoa e dou conselho e ajudo no que puder. Alguma vez, essa aqui é a primeira vez que estás a contar essa história aqui assim no nosso programa. Será que alguma vez você já contou essa história aqui em alguém e você viu que não, desde que eu contei a minha história para ela, ela se desenvolveu ainda mais? Não só no dom de cantar, mas porque a tua história, ele encoraja a pessoa a fazer alguma coisa. Igual, eu tinha um dom, mas só que abafei por conta do pecado. Mas só de ouvir a história da irmã Gladys, não, eu também vou recuperar aquilo que eu havia perdido. Será que você já viu alguém assim, deu um conselho, ou você falou alguma coisa da tua história, ou você viu que aquela pessoa se desenvolveu assim, sob conta da tua história? Então, eu já contei essa história para alguém, que é o meu irmão Moisés. É o meu irmão Moisés que mora nos Estados Unidos. E eu falei para ele assim, eu não gostava das coisas de Deus. Não gostava das coisas de Deus. E a música é uma das coisas que me fez aceitar o caminho de Jesus. Dar uma direção. Isso. E eu contando essa história para o meu irmão Moisés, eu lembro que na altura ele também não gostava das obras de Deus. Eu já sabia, já conhecia Deus, já servia a Deus na igreja. Ele não gostava das coisas de Deus. Eu contei a história e depois de contar a história eu dava conselho para ele. Falava para ele assim, irmão, essa vida que você segue não é a vida que Deus quer para você. Ele falava assim para mim na altura, deixa, você só vê coisas de Deus, já deixa. Mas vendo ele hoje se tornando um pregador, se tornando um servo de Deus, e sempre que ele passa em frente para pregar, ele fala que se eu sou o que eu sou hoje, graças a Deus e graças a minha irmã Gladys. Então é uma história que motivou e motiva também algumas outras pessoas, e é só para dar glória a Deus. E como assim, os teus pais são pastores? Sim. E como você sentia, não, meu pai está lá a pregar, mas eu não sou assim igual ele. A minha vida não é como se fosse na direção, mas sendo que meu pai é pastor, mas eu estou nem aí na parte da divinidade, ele é ele, então deixa eu fazer a minha vida. Como você se sentia? Então, olha, era uma sensação na altura quando eu estava ainda no mundo, né? Eu sentia assim normal, entendeu? Porque quando você está pecando, você sente que a tua vida é normal. Então, quando você já aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você comete um pecado, você sente um remorso. O Espírito Santo, ele está te repreendendo de alguma coisa que você fez. E na altura, vendo meu pai subindo no altar, pregando, olha, sem mentira, eu fugia às coisas de Deus. Eu era, se tiver
ensinamento bíblico na igreja. Se querem me encontrar, vão me encontrar numa rua onde colocaram coluna. As pessoas estão a dançar. E onde você vai me encontrar? Eu fugia as coisas de Deus. O meu pastor, né, de Angola, o meu pastor Moisés, ele falava, filha, o que você fugia aqui, foste fazer no Brasil, foste fazer onde você está. Então, na altura, o erro que eu fazia, estava no pecado, eu achava normal. Mas, como filha, eu via que não era um exemplo do meu pai. Então, eu digo que a minha conversão ou o meu arrependimento, ele começou repentinamente. Porque tem pessoas que falam que eu me converti assim, o meu foi repentinamente. Eu só assustei, já comecei a servir a Deus. Já comecei a amar, já fiquei apaixonada pela obra de Deus. Como assim? Do nada você começou? Olha, eu só assustei que começou. Mas como assim? Você sentiu alguma coisa, tipo, fizesse alguma coisa? Não, tenho que mudar essa coisa aqui. Como você sentiu? Porque a pessoa não muda do nada. Isso, Tem um não muda do porquê que você mudou, se converteu, alguma coisa assim. Como que isso aqui aconteceu? Então, olha, a minha mudança foi repentina, né, certo? Que até hoje eu não sei, assim, um tempo específico, uma data específica que eu comecei a mudar. A gostar de Deus. A gostar de Deus. Então, foi um desejo que começou a fluir, começou a surgir dentro do meu coração. As outras pessoas, né, têm seu testemunho que ouvi pregação tal, me encontrei uma coisa tal e que fez eu me converter, que me fez começar a gostar da coisa de Deus. Mas em mim foi algo muito repentino. Sim. Então eu lembro que eu comecei, sabe, sempre senti aquele desejo. Vou para a igreja, quero orar, quero servir. Aquele fogo, aquela fogo, chama sabe? do nada. Eu sempre falava para mim mesma assim, quando eu era mais pequena, falava que um dia eu tenho que pregar. Um dia eu tenho que pregar. Não importa onde que vai ser, não importa que idade que eu vou ter, mas eu vou ter que pregar. Eu vou ter que pregar. E alguma vez Entendeu? você já pregou? Olha, já tive aquela graça, aquela oportunidade de pregar. Em um ministério que a gente tem, que é Cristo, todos para Cristo. Não, tu por Jesus. Então é um grupo que a gente tem e é nesse grupo que eu tenho a oportunidade de pregar às vezes, né? No pouco conhecimento que eu tenho, que o Espírito Santo colocou em mim, então aí eu consigo assim liberar a palavra. E é isso. Então eu digo que foi o fluir do Espírito Santo. O livro de João 3,5 nos fala que aquele que não nasceu da água e nem do Espírito não pode ter um no reino de Deus. Será que alguma vez você já foi batizada? Eu já fui batizada sim. Eu me batizei no ano 2021, dia 9 de janeiro. Que bom. E quem foi o pastor que te batizou? O pastor que me batizou foi o pastor Hervé, né? O nosso pastor, que ele mora aqui no Brasil também, foi ele que me batizou na altura. Mas teve assim ensinamentos Sim, tivemos bíblicos? ensinamentos bíblicos, tivemos momentos de aprendizagem, de consagração a Deus também. E antes de você mergulhar na água, será que já tinha mudança em você? Ou você aceitou Cristo agora e já entrou na água? Olha, sabe aquele velho ditado, um pé dentro, um pé fora? Sim. Olha, algo que eu fugia muito na minha vida era batismo. Por quê? Porque eu via pessoas sendo batizadas e além de se converter para Deus, eles pioravam ainda mais. Sim, sim. Certo? E o meu receio era, será que quando eu entrar nas águas, eu vou piorar? Uhum. Será que eu não vou mudar? Então aquele era meu receio, eu tinha sempre esse receio. Mas, depois que eu tomei a decisão, dentro de mim, falei, não, chegou um momento em que tenho que servir a Deus seriamente. Tenho que entregar a minha vida para Deus. Então foi no dia 9 de janeiro que eu tomei a decisão de nascer de novo e me tornar uma nova criatura. A irmã foi baseada no dia 9 de janeiro, que eles entrou ano novo com novas coisas já. Entrou no 2021, já foi recebido, eu fui batizada no mês de julho. Então, ano novo já passou, eu vim, é assim que a gente... Foi muito bom ouvir assim, essa toda a trajetória, é muito bom. O conselho que você daria para alguém que sempre foge também, por vezes está na mesma situação que você, fugiu o batismo, dá um conselho para essa pessoa, por favor. Olha, o conselho que eu dou para alguém que foge do batismo, irmão, se você não estiver preparado espiritualmente, moralmente, fisicamente, não entre nas águas. Não entre nas águas. O Nicodemo está questionando a Jesus.
Perguntou para ele como que um jovem, um senhor de idade como eu, vou nascer de novo. Jesus ele respondeu para Nicodemo. O Nicodemo, desculpa, ele questionou novamente, falou que será que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou não. Se aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aí é que você vai nascer de novo. Então, o nascer de novo é quando primeiramente você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Sim. Além de estar preparado, você que ainda não foi batizado, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não entre nas águas. Não aceita ser batizado. O primeiro batismo é aquilo que começa no nosso interior. O primeiro batismo é aquilo que começa dentro de nós mesmos. Para sair no exterior, o interior primeiro tem que se converter para Deus. Então você que ainda não é batizado, você que ainda não recebeu o batismo das águas, antes de tomar a decisão de receber o batismo, primeiro aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E depois de você aceitar isso, você vai ver que dentro de você vai surgir aquela convicção de entrar nas águas e nascer de novo. Será que consegues fazer uma oração na pessoa que por vezes nunca aceitou e não sabe nem como aceitar? Ajude essa pessoa que está nos assistir agora, como que ele pode, ou fazer uma breve oração para que ele possa aceitar Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. Então, para alguém que nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quer seja onde você está, no carro, em casa, no trabalho, a nos assistir, eu quero que você coloque simplesmente a mão no seu coração, falando para Deus, Deus, eu não consigo, eu sou falho. Muitas das vezes eu tomei a decisão de querer nascer de novo, de receber o batismo, mas o que está dentro de mim, o pecado que está dentro de mim, me empurra para trás. E a oração que eu oro nesta tarde, nessa noite, nesse dia para você, é que em nome de Jesus, que Jesus possa sondar o seu coração, possa sondar a sua mente e que possa te reanimar e que possa subir o desejo de servi-lo e o desejo de se converter para Ele. Que o Espírito Santo te dê a capacidade e que te instrua e que leve o teu espírito na mudança. Eu oro nessa noite, nessa tarde, nesse dia, que o Senhor Jesus Cristo possa te ajudar e que possa fazer com que você se converta dos seus caminhos para que você possa ter a decisão, que seja uma decisão não só do coração, não só de desejos carnais, mas que seja uma decisão que vai levar a tua vida na mudança. Porque no dia que você aceitar e no dia que você tomar a decisão de entrar nas águas e nascer de novo, é no dia que a sua vida vai mudar. E eu oro a Deus, e eu oro ao Espírito Santo que coloque em você o Espírito da mudança, o Espírito da convicção e o Espírito que vai te levar a querer se converter e a querer recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eu creio que tem uma pessoa que recebeu Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. A Bíblia nos diz no livro de Marcos que o que adianta a gente ganhar todo esse mundo e perder o reino de Deus? A tua alma é uma coisa que a gente não consegue ver no nosso olho nu, nem no microscópio, a gente nem consegue ver a nossa alma, mas é muito precioso diante de Deus. Quando a gente morre, não levamos nada nesse mundo. O que a gente está procurando hoje, a gente deixa tudo. Agora, se tu morreres hoje, onde que tu vais? Vais no céu? Ou vai no inferno? Muitos não acreditam que é real, mas diz meu irmão, o inferno é real e o céu também é real. Então, aceite Cristo na tua vida como Senhor e Salvador através da oração que a nossa irmã acabou de fazer. Para a gente encerrar esse programa, queremos ouvir uma musiquinha. Cante também para nós mais uma vez, por favor, para a gente encerrar com esse programa. Mais uma musiquinha. Ai, meu Deus. Eu sei que tem várias, né? Dá uma confusão, tem várias músicas, já começou de mulheres, tem várias roupas, não tem roupa para sair, tem várias. Tem várias, né? Namakambele kinga na ele, na belela kayo, Yahweh. Hosanna belikolo na nyonso na yebokosala yokosala ngai nazaliwa pona yo ya
yeah, 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 Muito obrigada, foi um programa muito abençoado. Muito obrigada também por nos assistir. Se você tem uma pergunta, pode colocar nos comentários que a gente está disponível para vir responder. Muito obrigada, irmã Gladys, pelo convite. Obrigada, porque não é fácil a pessoa receber o convite e vir até aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Que Deus vos abençoe muito. Osalie makambako kamwa namoni na miso oyakie nalisunga pokwa namoni na miso moto bozo monawa oyakie nalisunga pokwa yawe namoni na miso Joaquembo, 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 nakoko kanisona nani. Ole que olo na vale, Joaquembo, Joaquembo. Joaquembo, Joaquembo, toko kanisona nani. Oleki, toko kanisona nani.